E eu quero falar sobre esses ativos hoje porque pode ser que a gente está diante, nesse momento, de uma oportunidade de comprar esses ativos mais barato e vender de novo a um preço muito mais caro no futuro. Fala pessoal, Ednei Pinheiro aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês sobre dois ativos, sobre a Win, né, a Winklink, e sobre a BTT, a BitTorrent, tá bom? Essas duas criptomoedas, tema do vídeo de hoje. Se você já gostou, eu quero que você deixe o seu like nesse vídeo e aproveite também para você se inscrever aqui no canal, tá bom? Eu quero falar sobre esses ativos porque eles tiveram uma explosão enorme no passado, eu acompanhei isso, eu vi isso acontecer, eles caíram junto com o mercado, esses dois ativos, e simplesmente estagnaram. O preço desses ativos está estagnado até a presente data de hoje, ou seja, até a data da gravação desse vídeo, tá bom? Tem uma pequena reação, mas nada de fato que faça uma grande diferença no preço do ativo. E eu quero falar sobre esses ativos hoje porque pode ser que a gente está diante, nesse momento, de uma oportunidade de comprar esses ativos mais barato e vender de novo a um preço muito mais caro no futuro. Então, eu quero abordar isso com vocês nesse vídeo. Quero mostrar também possíveis pontos de entrada, possíveis pontos de compra desses ativos nesse momento, explicar um pouco por que eles caíram, explicar o que pode acontecer para fazer os ativos voltar a subir. Então a gente vai conversar sobre tudo isso e vai colocar de fato as cartas na mesa. Puxa a vinheta, bora pro vídeo de hoje. Winklink e BTT, né? O que tem que acontecer para esses ativos voltarem a subir? Bom, como eu já disse, nós vamos falar nesse vídeo sobre a Win e a BTT, tá bom? E sem mais delongas, vamos já aqui para a tela do computador, porque de fato é aqui onde eu vou conseguir mostrar para vocês, né, a minha opinião, o que eu estou vendo nesses ativos, sobre esses ativos no momento. E no primeiro capítulo a gente consegue ver aqui a Winklink, né, que é um ativo que inclusive mudou de nome, antes era só Win e agora é Winklink, né? Essa mudança de nome tem a ver também com uma mudança de direção do projeto em si. Mas vamos entender, basicamente, o que é o Winklink. Eu já vou colocar aqui em português para vocês conseguirem entender tudo, tá bom? Para vocês conseguirem entender tudo aí que esse projeto quer fazer, quer impactar no mundo, certo? A Winklink é o primeiro oráculo abrangente dos ecossistema Tron, tá bom? A Winklink integra-se totalmente ao mundo real com o espaço da blockchain, será capaz de fornecer números aleatórios, confiáveis, imprevisíveis e verificáveis e restaurar totalmente a confiança, melhorar a experiência do usuário acessando dados, eventos e sistemas de pagamento, etc, né, no mundo real. A equipe do Winklink conclui a aquisição da Justlink.io, tá bom? E é exatamente por isso que eles mudaram o nome do projeto do Win para Winklink. Quando eles adquiriram essa empresa, a Justlink.io, né, eles também decidiram mudar o nome do projeto de Win para Winklink, entendeu? É uma junção da Win, que já existia, com a Justlink, ficou Winklink, tá bom? A conclusão dessa aquisição foi no dia 26 de abril de 2021. E o Winklink tornou-se o primeiro oráculo abrangente do ecossistema da Tron, né? Vocês conseguem ver aqui, antes, né, era Win, um token TRC20 baseado na rede da Tron, que é também uma outra blockchain com taxas assim absurdamente baratas, tá bom? Será o token de governança da rede Oracle Winklink. Até agora a Win foi listada na Binance, KuCoin, Polynex, né? Tá nas maiores corretoras de fato. Então, o que é a Win? A Win é um oráculo, tá bom? A Win, ela é um oráculo, ou melhor, a Winklink, perdão, né? Agora é Winklink. Ela é um oráculo do ecossistema da blockchain da Tron. Então, quando a gente fala sobre o Winklink, obrigatoriamente a gente tem que ver também, né, um pouco sobre a Tron, porque querendo ou não, esses dois projetos, eles vão andar juntos. Querendo a gente ou não, esses dois projetos, eles vão andar juntos, já que a Winklink é um oráculo da blockchain, né, do ecossistema da Tron. Esses dois projetos vão tender a andar juntos, né? E quando eu abro aqui as criptomoedas e tudo mais, a gente vai ver que a Tron, ela é um projeto que nesse momento está em 28º lugar quanto à capitalização de mercado aqui no CoinMarketCap, certo? A Tron deixa se representar pelo ticker
TRX. E quando a gente abre aqui, vamos lá, ó, nesse momento o ativo ele está cotado, o ativo da Tron, né, que tem a ver com a Winklink, está cotado a 0,09 centavos, tá bom? Deixa eu pegar aqui para vocês o que é Tron também, porque deve ser interessante para vocês saber o que é Tron. Para quem investe em Winklink deve querer muito saber o que é Tron. E Tron basicamente é um ecossistema operacional baseado em blockchain que visa garantir que essa tecnologia seja adequada para o uso diário. Eu poderia falar muito aqui, mas vamos só focar aqui também na taxa de transferências, 2.000 transferências por segundo, né? 2.000 TPS, transferências por segundo. Vamos resumir a coisa? A Tron é como se fosse não, ela é uma cópia da Ethereum. Simples assim, tá bom? Só que com taxas muito mais agradáveis ao usuário. Eu, Ednei, pessoalmente tenho muita Tron. Eu já me tornei uma baleia de Tron, tá bom? Eu sou uma baleia. Eu, Ednei, sou baleia. Eu tenho muito tokens Tron, mas eles também têm um supply consideravelmente grande, né? Eles têm um supply aqui de 100 bi, né? Mas eu já tenho uma grande quantidade de tokens Tron comigo, simplesmente porque eu acho que esse projeto tem tudo para ir ainda para frente, tá bom? A Tron, quando foi lançada, por exemplo, ela saiu aqui de 0,002, chegou a atingir aqui o valor de 20 centavos, por assim dizer. A gente teve mais uma corrida, né, um pump de Tron, por assim dizer, muita gente comprando lá para 28 de março, mas depois o mercado caiu e a Tron caiu junto lá para casa dos 5 centavos de novo. O que se reflete muito bem aqui no preço da Winklink, olha só. Quando teve essa grande valorização da Tron, como a Win ela é um oráculo da Tron, a Win também começou a subir. Olha só essa subida aqui, começou a ser quando? Exatamente em março, 28 de março mais ou menos, a Win também começou a ter uma valorização muito forte. E quando a gente vê sobre isso, quando a gente estuda esse ponto, a gente vê que a Win é um oráculo da Tron. Se eu invisto em Tron, para mim faz todo sentido também investir em Win, porque se eu acho que a Tron tem caminho, ainda tem muito por evoluir, pode atingir, por exemplo, 50 centavos, né? Ou passar o topo histórico, esse é o ponto, a Win vai acompanhar a Tron nessa evolução. E nesse meio caminho eu posso ganhar grana nos dois projetos, tá bom? Por isso eu, Ednei, acredito que o Win é sim um projeto interessante até em carteira. Eu já tive o Win em carteira durante um tempo, né? Eu acabei vendendo ainda em lucro, né? Com lucro, eu acabei vendendo porque eu vi que essa valorização a qualquer momento ela iria devolver muito feio. Mas eu não contava de fato que Bitcoin também ia cair tanto, né? Não contava tanto com isso. Mas quando isso aconteceu, ainda acelerou mais a queda do preço. Eu, Ednei, quero comprar o Win. Eu quero ter o Win de novo em carteira. Por quê? Porque eu sei que ela é um oráculo da Tron. Eu sou uma baleia de Tron. Eu quero também ver o Win. Eu sei que se Tron continuar, né, agregando valor à sociedade, é um bom projeto e tudo mais, simplesmente por causa das taxas até. E muitos projetos, inclusive, migraram da rede da Ethereum para a rede da Tron. Quando, né, viram que as taxas na rede da Tron são muito mais interessantes. E basicamente, como a Tron já é uma cópia da Ethereum, né, o Justin Sun aí basicamente fez isso, ele que é o criador da Tron, tá bom? Quando eu falo Justin Sun, ele é o criador da Tron e de um outro projeto aí que é o Sun também. É um projeto aí, bom, não vem o caso. O ponto é que muitos projetos também já chegaram a fazer essa migração de uma rede para outra porque notaram simplesmente que há mais vantagens ou basicamente as taxas são mais interessantes na rede da Tron. A Win é um oráculo da Tron, logo se a Tron cresce, a Win vai junto. Tanto é que a gente já viu outros projetos que são oráculos terem valorizações muito interessantes quando a blockchain que eles são oráculos, vamos dizer, a blockchain macro deles, a blockchain que eles, né, construíram seu projeto visando ajudar aquela blockchain de alguma forma, cresceu, eles crescem junto, né? Então, basicamente, por isso que eu acho que o Winklink, entre o Winklink e BTT, tudo bem, são dois projetos interessantes, mas como eu já sou uma baleia de Tron, para mim torna-se muito interessante ter também o Winklink em carteira, tá bom? Vamos agora ver um pouco de análise gráfica desse ativo, análise gráfica da Win, né? Porque além de saber já que o projeto é bom e interessante, eu posso mostrar aqui para vocês que a Winklink ela tem um supply também gigantesco. Ela tem um supply de 999 bilhões, ou seja, quase 1 trilhão. Então você não vai comprar isso daqui achando que isso aqui vai atingir, por exemplo, $1. Não. Isso aqui não vai atingir $1, tá bom? Só não vai. Hoje tem um market cap de mais ou menos 500 milhões. A gente pode ver isso aqui com market cap de 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, até 10 bilhões. Eu vejo a Winklink atingir um market cap parecido com isso. Claro que
sempre também tendo em mente que para ela atingir esse tipo de market cap, a Tron, que é o ecossistema macro, o ecossistema onde ela visa agregar alguma coisa, tem que também crescer junto, né? Tem que crescer junto. Hoje, a Tron aqui, ela tem um market cap, deixa eu puxar aqui, de 6 bi. Então, faz todo sentido sim que a gente veja a Winklink com um market cap de 500 milhões até 1 bilhão, eu acho totalmente aceitável. Se a Tron, por exemplo, atinge um market cap, vamos lá, de 10, 15 bi, ou mesmo 20 bi, né? Aqui um pouco acima da Dogecoin, ou um pouco abaixo da Polkadot, né? Vamos dizer aqui para casa dos 30 bi, 28 bi, ou mesmo acima da USDC Coin, que é uma stablecoin, por assim dizer. Eu vejo a Winklink aumentar também o seu market cap. E para quem não sabe, quando eu falo aumentar o market cap, basicamente o preço vai junto. O preço faz o market cap subir, certo? É o preço que move o market cap, certo? E a gente consegue até ver aqui, antes de passar lá para análise gráfica, eu vou aqui, ó, estou em preço, né, price, vou em market cap. A gente vê que a Win, ela já chegou a bater um topo de market cap aqui, puxa aqui, de 841 milhões de dólares. Quando ela bateu o topo do seu market cap de 841 milhões de dólares, o preço, né, do ativo, vamos aqui voltar aqui em price, já chegou a bater o seu topo histórico, ou melhor, foi quando o preço bateu o seu topo histórico, na casa dos 0.002, tá bom? Hoje tá com mais de 3 casas decimais, mais de 3 zeros aqui, ou seja, o topo histórico foi em 0.00 e aqui já havia o primeiro algarismo, que era 2. Nesse momento, essa região tá vaga, ou seja, ainda tem muito para crescer se a gente tem em vista, no mínimo, o topo histórico do ativo, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos passar aqui para a análise gráfica do ativo em si. A Winklink, como eu falei para vocês, bateu lá o seu topo histórico em 0.002, tá bom? Aqui, ó, topo histórico 0.002, 9700 para ser mais específico. Depois disso, o preço ele retraiu bastante, mas muito. Quem comprou aqui deve estar levando assim um fumo gigantesco, mas não vale a pena vender. Eu, Ednei, compraria a Winklink hoje, né? Inclusive, eu acho que eu vou comprar assim que eu terminar de gravar esse vídeo, porque para mim tá numa região de novo interessante. Se eu comprar o Winklink nessa região aqui, vamos lá, colocar aqui, ó, e ter como alvo o meu topo histórico, o topo histórico do ativo é uma valorização de mais de 400%. 400%. É uma valorização muito interessante para deixar à parte, tá bom? Uma valorização muito boa, na minha opinião. É um ativo que está barato e eu, sinceramente, se eu acho que o ativo ele pode ir para um market cap de 1 a, vamos lá, entre 1 e 3 bilhões, vamos só colocar isso, tá bom? Entre 1 e 3 bilhões, então ele tem tudo para, no mínimo, duplicar o topo histórico, né? Porque o topo histórico, a gente acabou de ver o market cap lá no topo histórico, vamos puxar aqui de novo para mostrar para vocês. Quando o preço bateu o topo histórico, o market cap, ele estava na casa dos 800 milhões, certo? Aqui, ó, 841 milhões e 170 mil dólares. Então, se o ativo, no mínimo, duplicar o seu market cap, a gente passa a ter o dobro também do preço. E a gente pode especular aqui, né, a casa dos 0.004 ou 0.005, né, que seria uma valorização ainda mais interessante ainda, né. Aqui na casa dos 0.005, por exemplo, já é uma valorização de mais de 800%. Eu vou começar a comprar o Win definitivamente. Acho que assim que eu terminar a gravação desse vídeo, eu vou comprar, tá bom? Mas agora vamos falar sobre o outro ativo que eu prometi no início do vídeo, certo? Que nada mais é do que a BTT, a BitTorrent, a criptomoeda BitTorrent. O que é a criptomoeda BitTorrent, tá bom? A gente já vai ver isso. Antes de tudo, eu quero pedir que você já se inscreva, tá bom? Se você ainda não inscreveu, aproveita, se inscreve no canal, não custa nada para você e me ajuda muito. Simplesmente você se inscrevendo me ajuda muito e não se esqueça também de deixar aquele like no vídeo que faz a coisa de fato andar aqui, vai me fazer saber que vocês de fato estão gostando do conteúdo que eu estou produzindo aqui para vocês, tá bom? BitTorrent nada mais é do que, vamos lá, vamos ver aqui a definição que o CoinMarketCap dá para a gente, mas antes vamos só colocar aqui o gráfico em All, para saber todo o histórico do preço do ativo. A BitTorrent nada mais é do que uma plataforma popular de torrent e compartilhamento de arquivos ponto a ponto, peer-to-peer, né, P2P, que se tornou cada vez mais descentralizada nos últimos anos. Para quem não sabe, você sabe quando você vai lá e baixa aquele filme por torrent? Então, os caras meio que tokenizaram isso aí. Os caras tokenizaram, sim, sabe aquele torrent que você usa para baixar filme, música e tudo mais?
geralmente arquivos que não são, né? Não são assim, vamos dizer, legais. Esse token aqui, ele basicamente, o pessoal pegou os torrents e tokenizou. Criaram essa criptomoeda, que na minha opinião até é uma boa ideia, tá bom? Eu mesmo já usei BitTorrent, eu uso bastante, para ser sincero, uso bastante. Existem algumas aplicações que você quer fazer download, você quer usar uma vez ou outra e não quer pagar taxa, né? Não quer pagar lá a subscrição, você quer ver um filme, não quer ir no cinema, não sai na Netflix ainda, ou não tem na Netflix, você não quer comprar, tem lá BitTorrent. Então tem várias coisas aí que fazem de fato a gente necessitar desse tipo de serviço, né, da torrent em si. E quando os caras tokenizaram isso, até foi uma ideia, na minha opinião, boa, né? Em 2018, a Tron concluiu a aquisição do BitTorrent, colocando o BitTorrent sob controle de Justin Sun. Lembra do cara lá que eu falei para vocês que é o dono da Tron, né? Então ele comprou também a BitTorrent. Sim, ele comprou a BitTorrent também, colocou dentro do guarda-chuva da Tron. Deu para entender um pouco do que é a BitTorrent em si. O projeto é interessante, eu gosto de ver isso daqui, né? Ele quer dar mais poder às pessoas, já que a indústria do entretenimento é muito cara e é lenta, mas eu não vejo isso tendo um valor muito forte no futuro, tá bom? Eu pessoalmente acredito que no preço onde está agora, tá descontado, tá super descontado na minha opinião, principalmente tendo em conta a região onde está o topo histórico do ativo. Mas dizer que isso daqui, por exemplo, vai a $1, também esquece, pessoal. Isso aqui não vai a $1. Quem comprou isso aqui pensando em $1, simplesmente não vai. Primeiramente, o abastecimento total nesse momento já passa de 990 bilhões. Ou seja, se isso aqui for a $1, o market cap vai ser de 990 bilhões de dólares. O que é muita grana mesmo, tá bom? É quase 1 trilhão, que já é metade do market cap total do mercado das criptomoedas. Ou seja, isso aqui seria o market cap, né? Assim, abismal, gigantesco. Não tem nem como ver isso aqui a $1, tá bom? Mas eu, nesse momento, me surpreendo, por exemplo, quando eu vejo que o market cap totalmente diluído é de 4 bilhões e vamos dizer que o market cap normal por aí, né, é de 2 bilhões. Eu, Ednei, se eu tivesse interesse em comprar BTT, eu sinceramente não sei se compraria no preço que já está. Tudo bem, talvez comprasse para fazer preço médio depois, se cair um pouco mais e não ficar de fora totalmente, se começasse também a subir. Mas vamos tentar ver aqui o preço, o topo histórico do ativo, quanto a market cap, né? Quando o ativo estava no seu topo histórico, qual foi o market cap que ele chegou a bater? Foi aqui na casa dos 10 bilhões de dólares. Olha só, é um market cap muito gigante. A Win, por exemplo, se atingir 10 bilhões de dólares de market cap, deixa uma galera rica, uma galera milionária até, né? É muito interessante ver isso, na minha opinião. E de pensar que hoje só está com 2 bilhões de market cap, ou seja, ainda tem muito para crescer, né? Tem como até triplicar o market cap que tem hoje e ainda assim continuar de boas, né? Sem atingir até o topo histórico. E triplicar o market cap basicamente significa também triplicar o teu patrimônio investido no ativo. Vamos ver aqui a BTT e tentar fazer uma análise gráfica dela também. Então, BTT nesse momento, como eu disse para vocês, se eu fosse comprar, sinceramente, eu poderia comprar um pouco hoje, mas eu não compraria tudo, porque eu acho que essa região aqui ainda precisa ser preenchida, tá bom? O topo histórico está aqui na casa, vamos pegar aqui, ó, de 1 centavo, por assim dizer, certo? Por assim dizer, não, é 1 centavo mesmo o topo histórico. Talvez isso aqui ainda tenha muito chão para ir à casa dos 3, 4 centavos, né? Como eu falei, ainda pode ter uma valorização mais forte do market cap. Não vejo o market cap do topo histórico, né? Quando bater o topo histórico, eu não vejo esse market cap, por exemplo, a duplicar. Não sei se pode acontecer, atingir um market cap de 20 bilhões de dólares, não vejo isso acontecer por agora. Mas, quem sabe atingir 11, 12, 15 ou mesmo 10, eu já contaria com 10, porque já seria uma valorização interessante. Por exemplo, se eu conseguisse comprar BTT nessa região de preço, com algo no topo histórico, é uma valorização de mais ou menos 400%, que é algo parecido com o que a gente acabou de ver na Win, tá bom, pessoal? Bom, basicamente essa é a minha opinião, esse é o meu ponto de vista sobre esses dois ativos. Me diz aí que você gostou nos comentários, me diz se você comprou o Win, se você tem Win em carteira, se você tem BTT em carteira, né? Tem a Winklink ou a BitTorrent, se você tem essas duas criptomoedas em carteira, se você investe nesses ativos, tá bom? Me conta aqui nos comentários. E é isso, pessoal. Tudo bom para vocês? Ednei Pereira aqui, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.
bora pro mercado, bora lucrar. Fui!